Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de termos a presença do filho de um querido amigo, um grande criminalista e que atua fundamentalmente na área do crime digital. É um especialista naquilo que são o grande desafio do mundo moderno. Luiz Augusto Filizola Durso, filho do ex-presidente da Ordem dos Advogados, e a irmã dele já teve, como o pai, também no nosso programa. Então, os senhores conhecerão desse trio de grandes juristas e advogados o filho de Durso, Luiz Augusto Filizola Durso. E vamos hoje falar um pouco sobre os grandes desafios do mundo moderno, que é o mundo digital. Na semana passada, o Durso, eu estive fazendo uma reunião, o Hamilton Dias de Souza, Humberto Ávila, Everardo Maciel aqui no escritório, Quioche Arara e eu, para analisarmos o problema dos desafios na matéria tributária que representa o mundo digital. Hoje nós temos a dificuldade de entender o blockchain, que de rigor ele tem muito mais transparência que todos os regimes, que tem-se dentro do blockchain a possibilidade das moedas, das criptomoedas, que teoricamente todos poderiam ter um controle absoluto, porque tudo é transparente, tudo é visível, tudo sabe o que acontece, mas que sem regulação tem provocado uma grande preocupação no mundo inteiro. Por outro lado, nós vemos a atuação dos hackers, aquele próprio episódio agora que ocorreu com o celular do Dallagnol, que não é uma operação que se faz por acidente, um hacker que entrou, operação que envolve bilhões e bilhões de dólares para conseguir rastrear. Então nós estamos com desafios no mundo moderno, que são desafios que preocupam a todos, mas a nós, operadores de direito que trabalhamos, como regular essa atuação. Os bancos do Brasil perdem em torno de R$ 1 bilhão por ano naqueles golpes dados por pessoas que conseguem entrar como hackers no sistema, retirando dinheiro. Como é que vocês estão enfrentando, que é um mundo para vocês jovens e para nós mais velhos oferece grandes dificuldades operacionais até? Professor, primeiro falar da alegria de estar aqui, uma honra, vou fazer um testemunho. Eu, como o senhor falou, acompanho meu pai há muito tempo nos eventos jurídicos, antes mesmo de começar a faculdade. E eu assisti as palestras do professor Ives e eu falava, pai, ele sabe a Constituição de cor. E meu pai falava, filho, se você quer ser um grande advogado, um grande jurista, se espelhe no professor Ives. Então, é uma honra, uma satisfação. Gentileza do seu pai. E eu admiro o trabalho do senhor, Muito obrigado. tenho como exemplo. Então, estar aqui em seu programa hoje é um dia efetivamente que marca a minha vida. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Muito obrigado. Sobre blockchain, isso mais uma vez eu reitero minha admiração. O professor se preocupando com blockchain e é uma matéria muito difícil de se entender. Até as pessoas com mais idade têm dificuldade de entender efetivamente o que é criptomoeda, blockchain. E esse sistema, que é efetivamente o blockchain, como o senhor falou, é muito transparente, porque todo mundo, ele fica público, ele não cai, porque todo computador que se instala o serviço e a aplicação ali se torna um provedor. Então, se um computador desligar, tem milhares outros ligados no mundo, até milhões, que mantêm o serviço funcionando. Outra coisa, por que atrai-se tanto as coisas para o blockchain, que eventualmente no futuro pode ser usado até para as eleições? A gente vai acompanhar em tempo real a votação e hoje principalmente é usado com as criptomoedas, em especial a Bitcoin. E essa transparência é muito positiva e você tem acesso do mundo inteiro e aí que está um grande diferencial de se usar um serviço desse. No mundo inteiro, questões tributárias, nós falamos, você tem o pregão e o momento em que o serviço fecha. Não se pode mais comprar a ação em determinada hora do dia, de madrugada, por exemplo, você não conseguiria comprar. E no blockchain, isso é ininterrupto. 24 horas por dia nós temos as transações em Bitcoin ou de todas as outras criptomoedas. E mais um desafio, eu defendo a regulamentação. Eu acho que não adianta nós termos
criptomoedas sendo vendidas no Brasil sem eventual regulamentação, sem tributação, e esta dúvida afasta o consumidor, afasta as empresas investirem em Bitcoin, as startups ficam com o pé atrás antes de efetivamente usar as Bitcoins. E isto, se fosse regulamentado, e eu já defendi em artigo até no Estadão, há uns meses atrás, que devemos regulamentar para fomentar essas criptomoedas. Porque é um dado impressionante, é o seguinte, indiscutivelmente é um sistema de uma transparência absoluta. Sim. Você deu até o exemplo do computador. Se eu desligar, isso não tem preocupação nenhuma, porque aquilo já se tornou universal para todos que entraram na cadeia, né? Agora, o dado que impressiona é o seguinte, é que a facilidade que se tem dificultaria muitas vezes, sem regulamentação, como você disse, que precisa, eu também entendo, por exemplo, a utilização de política monetária. Por exemplo, hoje nós temos um sistema financeiro fechado. Fechado, o Banco Central, todos os países, seguram para evitar fazendo da moeda, porque moeda não existe. O que existe é confiança de que aqueles valores vão continuar no tempo ou poderão ser administrados na sua desvalorização pela inflação. Agora, política tributária. Eu preciso fazer com que o consumo seja retido, porque ele pode gerar inflação, porque os preços sobem quando eu tenho um mercado comprador superior ao mercado fornecedor de produtos, a inflação de demanda, por exemplo. Então, o que fazem os bancos centrais? Retém moeda, depósito compulsório, seguram, aumentam os juros para poder... Então, a política monetária se faz sobre a moeda e sobre a circulação daquelas moedas. Agora, o Bitcoin, não tendo regulação nenhuma, você não pode fazer política monetária com Bitcoin. O Bitcoin, você trabalha 24 horas por dia. Né? Então, essa regulação eu acho importante, não tanto pela transparência, que eu acho um sistema muito mais transparente que você tem do que de qualquer sistema financeiro atual. Verdade. Nós não sabemos, por exemplo, determinadas operações bancárias que aquilo representa, realmente a realidade, se os bancos não estão procurando, muitas vezes, renovar títulos que eles sabem que nunca vão receber exclusivamente para poder dar impressão de solidez. A transparência absoluta. Além de desburocratizar. Porque o custo cai operacional. Isso vai ser reflexo do consumidor, que exatamente. vai ficar mais barato. E hoje, por exemplo, professor, para você enviar um valor ao exterior, ao estrangeiro, é muito burocrático. Você tem até uma demora para esse envio. Com o Bitcoin, é instantâneo. Qualquer um envia valores. Isso também preocupou o Estado quando começou a falar. Então, essa regulação que eu acho importante para não prejudicar, pela velocidade de desburocratização, etc., não prejudicar por possibilidade de formulação de políticas a partir do Estado. Mas é evidente que se o sistema financeiro não entender esse desafio e não resolver entrar nesse desafio, entende? Com que vai haver uma redução considerável do custo administrativo e operacional, entende? Nós, evidentemente, corremos o risco de eles ficarem para trás com o tempo, isso vai dominar o mundo. Professor, sabe quem são as maiores empresas que estão investindo em Bitcoin, estudo de blockchain? São as próprias instituições financeiras. Elas efetivamente estão se rendendo e hoje nós temos alguns tipos de transações que já são feitos via blockchain. Não necessariamente você precisa ter Bitcoin e blockchain unido, são sistemas distintos, um usa o outro. Mas o blockchain é algo que... O princípio é o mesmo, mas são sistemas distintos. A Bitcoin está dentro do blockchain, não sai. Né? E isto foi até o tema de um artigo meu que o senhor, como constitucionalista, sabe bem. A Bitcoin não é considerado moeda, porque a Constituição Federal traz a previsão que só pode ser considerado moeda aquilo que é produzido pelo Banco Central e regulamentado pelo Estado. E a Bitcoin não poderia ser, em nosso país, considerado moeda. Né? Não, e esse dado, interessante, o André Ramos Tavares, aliás, eu prefaciei o livro dele, está soltando um livro interessante, só artigo de juristas sobre blockchain,
e, ao mesmo tempo, Bitcoin, que está dentro, digamos, do princípio geral. E nesse livro, eles também, alguns dos autores, entendem que a regulamentação é fundamental para fortalecer o blockchain, para fortalecer a criptomoeda. Porque é evidente que com regulamentação, todos aqueles que ficam indecisos de saber, entende, se não pode haver, entende, uma interferência do governo, fugas monumentais no país que está para entrar na bancarrota, né? Você pode imaginar, quase todo mundo capital pode se desaparecer. E os bancos sabem perfeitamente que isto é irreversível. Exatamente. Há um processo que eles não vão poder mais parar. Então, tem que passar. E isso também vai representar uma mudança de filosofia de administração dos bancos. O sistema financeiro hoje tem uma certa caixa preta na administração que não vai ser mais possível, né? Professor, é como o Uber. O Uber veio, entrou via aplicativo e fez toda a categoria de taxistas renovar, repensar. A blockchain vem para fazer os bancos repensarem, quem sabe melhorarem. Nós vamos agora aos nossos comerciais e em seguida vamos continuar falando.